Descubra o tocante encontro. Milionário encontra faxineira pobre e seu bebê na chuva. A chuva despencava de forma implacável sobre a cidade de São Paulo, transformando a metrópole em um mar cinza e inquieto. Lucas, um arquiteto renomado que dominava os mais altos arranha-céus da Zona Sul, dirigia seu carro luxuoso pelas ruas como se fosse um rei em sua fortaleza. Apesar do barulho da chuva, seu coração parecia mais vazio do que nunca. O peso dos números e do sucesso o aprisionava em uma solidão sufocante, enquanto ele passava por todos aqueles prédios imponentes, que se tornaram meras sombras na sua vida. Ao avistar a antiga livraria, uma forte vontade de parar tomou conta dele. Lucas estacionou e, sem perceber, deixou a tempestade se intensificar. Ele se aproximou da janela da livraria, absorvendo com os olhos as capas dos livros que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Foi então que a chuva aumentou, e ele se apressou para se proteger em uma marquise, mas o que ele não esperava era encontrar Ana. Ana, uma faxineira de 28 anos, estava ali, de farda ensopada e com um rosto marcado de preocupação. Em seus braços, um bebê chorava desesperadamente, desconfortável sob o frio e a chuva. Os olhos dela brilhavam de uma força silenciosa, mas a sombra da luta diária pesava em seus ombros. Lucas sentiu uma onda de culpa ao vê-la, uma mulher que parecia carregar o mundo em suas mãos. Desculpe, está tudo bem? Lucas perguntou, enquanto observava a cena que o atingia como um soco no estômago. Ele sentiu uma conexão estranha, algo que ele nunca tinha sentido com suas conquistas profissionais. Ana olhou para ele, desconcertada, e a tensão da marquise criaturas um silêncio cortante entre eles. Meu filho, eles só queriam um pouco de paz, respondeu Ana, a voz embargada, enquanto tentava acalmar o pequeno, que mal havia percebido o que era um abrigo. As palavras dela caíram sobre Lucas como um balde de água fria, fazendo-o refletir sobre sua própria vida entre paredes de cristal e luxo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A chuva começava a ceder enquanto Lucas, ainda perplexo, sentiu o desejo de ajudar. Posso levar vocês para um lugar quente, murmurou, mas Ana hesitou. Seu instinto a levava a duvidar daquele estranho vestido de marca. O medo de ser julgada por aceitar ajuda era maior do que a necessidade. Mas algo na sinceridade de Lucas parecia verdadeiro. Lá fora, as poças se formavam e refletiam as luzes da cidade em um espetáculo melancólico. Me escuta, ela disse, aceitar ajuda geralmente vem com uma dívida, e eu não posso pagar mais por nada. Lucas fixou o olhar nela, a força dela se tornava sua fraqueza, um eco de suas próprias falhas. O que começou como um encontro trivial se transformou em algo profundamente humano. Estamos todos tentando sobreviver aqui, pensou Lucas, sua alma clamando por mudança. Naquele instante, eles não eram mais um arquiteto de sucesso e uma faxineira, mas apenas duas almas perdidas tentando encontrar o seu lugar. A conexão entre eles crescia, desafiando as barreiras que a sociedade insistia em impor. O que eles fariam a seguir? A chuva havia parado, mas as dúvidas ainda permaneciam. E agora, qual se tornaria o novo caminho entre eles? Os minutos pareciam uma eternidade enquanto Lucas e Ana analisavam um ao outro sob a marquise. A cidade, antes vibrante, agora parecia distante, quase inexistente em comparação com a realidade crua que estavam compartilhando. O rugido da chuva diminuía a cada segundo, como se o universo estivesse esperando que eles tomassem uma decisão. Olha, eu não estou aqui para criar problemas. Talvez eu tenha me precipitado, disse Lucas, sua voz tão vulnerável quanto o olhar de Ana. Ele percebeu que estava se sentindo atraído não apenas pela beleza dela, mas pela intensidade da vida que ela levava, uma batalha que ele nunca teve que enfrentar. O contraste era gritante e, de alguma forma, trazia à tona suas próprias fragilidades. Ana olhou para o bebê em seus braços, o pequeno Samuel, que estava se acalmando lentamente. O calor do corpo dele a fazia sentir que havia pelo menos uma razão para lutar todos os dias, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Eu não confio em desconhecidos, respondeu ela, desdenhando a oferta de Lucas. E essa ajuda pode só gerar mais complicações. Não quero que meu filho sofra por causa disso. A expressão de Lucas se suavizou. Ele não queria que ela sentisse que estava impondo sua ajuda, ele simplesmente queria que ela visse que não estavam sozinhos.
Eu só quero ajudar. Não espero nada em troca. Se você estiver disposta, podemos apenas encontrar um lugar para se aquecer, tomar algo quente e, por favor, não vejo um motivo para não fazer isso. Ana hesitou. A cidade ao redor deles parecia se mover, as pessoas passavam de um lado para o outro sem dar atenção àquela cena que estava se desenrolando, mas para ela, isso era tudo. Ela sentiu o coração acelerado. Era uma mistura de medo e esperança. Poderia aquela ser uma chance de um novo começo? Mas também era um risco, e Ana entendia muito bem os riscos da vida. O que ela faria? Talvez só por um momento, disse ela, finalmente cedeu. O olhar dela revelou a fragilidade de sua decisão, mas na mesma medida havia uma centelha de coragem. Só por um momento. Lucas sorriu, seu coração deu um salto. Quando Ana deu um passo em direção a ele, uma leve brisa parecia soprar entre eles, como se algo estava finalmente se movendo. Eles correram para o carro, e Lucas ajeitou o bebê em seus braços, o segurando de forma protetora. A garantia de um lugar quente e acolhedor era mais do que uma simples necessidade física. Para ambos, representava uma nova possibilidade de fé, uma extensão imprevista de suas vidas. Enquanto dirigia, Lucas não pôde deixar de pensar em como tinha imaginado que sua vida estaria assim. Peculiar e inusitado, mas de uma forma que parecia tão certo. Olhou pelo retrovisor e encontrou Ana olhando para a janela, perdida em pensamentos que ele gostaria de descobrir. O que você está pensando? Perguntou, quebrando o silêncio. Sobre o que vai acontecer a partir de agora, respondeu Ana, os olhos ainda fixos do lado de fora. Lucas sentiu que aquelas palavras eram um eco do que ele próprio estava contemplando. De repente, o celular de Lucas vibrou no painel. Ele olhou rapidamente, e a mensagem que apareceu o fez trancar a respiração. Era uma convocação para a reunião de um projeto que poderia mudar sua carreira. Uma decisão que afetaria toda a sua vida. Mas ele sabia que neste momento a vida que tinha à sua frente era muito mais importante do que qualquer possibilidade de sucesso. O dilema começava a se formar, e uma pergunta se instalou em sua mente. E se você tivesse que escolher entre o que te faz feliz e o que a sociedade espera de você? No instante em que ele se preparava para dar uma resposta a si mesmo, uma nova mensagem estourou na tela. Algo que o fez sentir um frio na espinha. O que estaria por vir? O celular de Lucas vibrou novamente, interrompendo seu pensamento. Ele olhou para a tela e já não se tratava de uma mensagem comum. A notificação brilhava afinada como um som de alarme. Era uma chamada de sua mãe. Lucas hesitou, seu coração acelerado. Algo em sua intuição dizia que não poderia ignorá-la. Pegou a ligação, mas a voz dela o atingiu como um pum de chuva. Lucas, o que está acontecendo? Seu pai, a voz dela estava trêmula. E Lucas sentiu uma onda de pânico subir pelo seu corpo. Calma, mãe. O que houve? Ele apertou o volante, tentando manter a concentração. Ele teve um infarto. Está no hospital. Você precisa vir agora. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Lucas. Um turbilhão de emoções se lançava sobre ele. Enquanto a voz da mãe se perdia em meio a murmúrios, sua mente girou. Samuel estava ali, e Ana também. O que ele deveria fazer? Deixar tudo para correr até o hospital? E se ele optasse por ir? Estaria abrindo mão do pouco que havia conquistado com Ana? Quando ele finalmente desligou, Lucas olhou para o lado. Ana estava observando-o, seus olhos expressando preocupação. Está tudo bem? Você parece pálido, disse ela. Não, não está. Minha mãe e meu pai teve um problema de saúde. Eu preciso ir para o hospital. Não sei o que fazer, confessou com a voz embargada. Ana segurou Samuel com firmeza, como se ele fosse a âncora em meio à tempestade. Talvez você deva ir. Se isso é importante para você, eu entendo. O que você precisa agora é focar na sua família. A frase atingiu Lucas. Família, ele se sentia dividido entre dois mundos. De um lado, sua vida e seus sonhos profissional. Do outro, uma conexão inesperada e intensa com Ana e com aquele bebê que tanto precisava de um lar seguro. Mas e você? O que eu faço com você e o Samuel? Eu posso ir até um lugar seguro. Não quero ser um fardo, Lucas. O seu pai precisa de você agora. E eu consigo me cuidar. Um silêncio pesado preencheu o carro. Lucas sentiu um aperto no peito, sufocando as palavras que queria soltar, tudo o que gostaria que fosse diferente. Eu realmente não quero que você fique sozinha, Ana. Não quero que a sua vida fique ainda mais complicada, disse ele, sua voz falhando. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Talvez a vida já seja complicada demais. Às vezes temos que fazer escolhas difíceis, Lucas. Se eu te deixar ir, quero que você me prometa que vai se cuidar e que vai me deixar saber como vocês estão. Ana assentiu. Eu prometo. O carro parou perto do hospital.
e o clima ficou denso como a chuva que caía lá fora. Lucas hesitou, as mãos tremiam. Ele queria descer e correr, mas havia algo que o prendia ali. Ana e Samuel representavam uma nova esperança para ele, e deixá-los seria um passo para a escuridão. Lucas respirou fundo. Ainda posso te ajudar antes? Você quer que eu te leve a algum lugar, algum abrigo? Não só vá. Estarei bem. Lembre-se do que nós falamos. Você não está sozinho nesta batalha, afirmou ela com um brilho de determinação nos olhos. Ao descer do carro, Lucas virou-se mais uma vez, os olhos se encontrando e deixando que o momento de conexão transparecesse. Mas no fundo, ele sabia que essa escolha poderia mudar tudo. Enquanto corria em direção à entrada do hospital, uma dúvida ardia em sua mente. Ele conseguiria se reconectar com a vida que havia deixado para trás ao se distanciar de Ana e Samuel. No momento em que pisou no hospital, Lucas se sentiu incompleto, como se uma parte dele permanecesse lá fora sob a chuva. E enquanto o eco da conversa com Ana ainda ressoava em sua mente, ele se perguntava: o que posso fazer quando o destino se entrelaça em armadilhas inesperadas? Uma nova pressão se instalava dentro dele. O que ele esperava encontrar lá dentro, além do que já havia deixado para trás? Lucas atravessou o saguão do hospital, o coração pulsando uma batida frenética. À sua volta, enfermeiros e médicos se moviam com uma agilidade quase robótica, e os murmúrios dos visitantes criavam uma sinfonia de ansiedade. Ele se sentia pequeno, cercado por um turbilhão de incertezas, mas seu foco era um só: encontrar seu pai. Ao se aproximar da recepção, a recepcionista olhou para ele e, percebendo sua expressão aflita, perguntou: você está aqui por um paciente chamado Fernando? Sim, meu pai. A resposta saiu de seus lábios como um grito silencioso. Por favor, aguarde um momento. Estou verificando, ela respondeu, e seguiu digitando rapidamente no computador. Lucas observou cada movimento, sentindo os instantes se arrastarem. O rosto da mãe, cortando em sua memória, deixava claro que a situação não era boa. Finalmente, a recepcionista ergueu o olhar. A sala de emergência está no segundo andar. Você deve se dirigir lá agora. As instruções ecoaram na mente de Lucas enquanto ele saltava para o elevador. A ansiedade se tornava quase palpável. A imagem do pai sempre forte e protetor estava ameaçada pela incerteza, e a ideia de perder tudo que havia sido um pilar em sua vida o atormentava. Quando as portas do elevador se abriram, ele se direcionou rapidamente à sala indicada. Ao entrar, encontrou sua mãe sentada, a expressão desesperada e os olhos vermelhos de chorar. Ela levantou a cabeça e, ao ver Lucas, caiu nos braços dele, finalmente desabando em lágrimas. Ele está lutando. Lucas, não sei o que vou fazer se algo acontecer. As palavras saíam entre soluços, e Lucas sentiu um aperto no coração. Era como se no momento em que ela falava, uma parte dele também estivesse se despedaçando. Ele vai ficar bem, mãe. Nós precisamos acreditar, disse, mesmo sem saber ao certo se essa era a verdade. O medo no olhar dela o incentivava a se mostrar forte. Depois de minutos que pareciam horas, um médico emergiu da sala. Seu olhar sério imediatamente sugou a esperança que estavam tentando se clamar. Os primeiros atendimentos foram feitos. O Sr. Fernando está estável, mas precisamos monitorá-lo. Não está fora de perigo ainda, informou. Lucas sentiu uma onda de alívio misturada com uma profunda inquietação. O que significava não fora de perigo? Ele pensou em todas as vezes que seu pai havia estado ao seu lado, ensinando-o a ser forte, e agora ele precisava ser ainda mais forte. Quando finalmente conseguiram entrar na sala, Lucas se aproximou da cama onde seu pai estava, cercado por aparelhos que apitavam em um ritmo monótono. O semblante dele parecia envelhecido, quase como se a batalha diária tivesse cobrado um preço alto demais. Oi, pai, eu estou aqui, sussurrou Lucas, tomando a mão do pai entre as suas. Era uma conexão, ainda que tênue, que o acalmava. Vou cuidar de você, tá? Sem perceber, lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a fortaleza que tentava manter. A conversa amorosa foi interrompida por uma batida à porta. Um enfermeiro entrou e olhou para Lucas. Desculpe, mas você sabe que apenas um visitante pode ficar por vez? Eu sei, murmurou Lucas. Uma vontade louca de não soltar a mão do pai quase o tornou insensato. Precisamos de você, por favor. É importante, disse o enfermeiro, e Lucas sentiu que algo estava acontecendo fora de seu controle. Ele tomou uma respiração profunda, sabendo que deveria deixar aquele momento. Mais uma vez, a realidade de sua vida se revelava feita de despedidas e escolhas difíceis. Enquanto se afastava, um pensamento cruzou por sua mente. E Ana? O que ela estaria fazendo naquele momento?
Ele se perguntava se seguir em frente era mesmo a única saída. Decidido a não deixar que seu medo controlasse sua vida, Lucas olhou para trás antes de sair da sala. Eu volto, pai. Fica firme. Essa promessa ecoou em sua mente, mas ele também se lembrava da necessidade de cuidar de Ana e Samuel. Uma segunda vez poderia ser não só sobre sua família, mas também sobre aqueles que ele poderia perder. Assim que saiu, fez uma promessa. Silenciosa, encontraria um jeito de proteger todos ao seu redor, começando pelo que havia deixado para trás na chuvarada da vida. Mas como manter essa promessa se o peso da escolha insistia em apertar seu peito? O desafio tinha apenas começado. Quando ele finalmente teria a oportunidade de fazer a escolha certa? Lucas deixou a sala com um caos de emoções na cabeça. O coração ainda batia forte, pulsando um ritmo descasado. Ele não conseguia parar de pensar no pai, na mãe que o esperava arrasada e em Ana. O que ela estaria fazendo agora? E o bebê já tinha pego no sono? Uma onda de preocupação o invadiu. Ele decidiu que precisava seguir para o lado de fora do hospital. O ar fresco poderia lhe dar algum alívio e clareza. Ao sair, a chuva havia diminuído, mas o céu ainda carregava nuvens escuras e pesadas. O cheiro de terra molhada se espalhava e por um instante, ele sentiu como se a natureza estivesse de luto também. Lucas encostou-se a uma parede perto da entrada. Seu celular vibrou no bolso. Com pressa, puxou e viu uma mensagem de Ana. Estou preocupada, quando você volta? O Samuel não para de chorar. Um nó se formou em sua garganta ao ler aquelas palavras. Ele sabia que naquele momento, ela também precisava dele. Desculpa, estou no hospital. O pai, ele não está bem, respondeu Lucas, o coração apertado. Como poderia explicar a gravidade da situação sem quebrar o espírito já combalido de Ana? O que ele mais desejava era que, assim como ele prometeu ao pai, pudesse fazer uma promessa a Ana de que tudo ficaria bem. Mas como fazê-lo quando a incerteza o cercava? A resposta dela veio rápida. Preciso de você aqui. Samuel está com você na minha cabeça desde a chuva de mais cedo. Lucas sentiu o peito apertar. Ele sabia que precisava voltar para casa, mas não conseguiam afastar os medos que o atormentavam. E se algo acontecesse com seu pai? Ele puxou a respiração, decidindo que as coisas precisavam se esclarecer. Mesmo sabendo que seria difícil, ele se dirigiu novamente à entrada do hospital e, respirando fundo, pediu a um enfermeiro informações sobre os visitantes. O enfermeiro, percebendo a angústia no olhar dele, deu um breve aperto no ombro e comentou: é difícil, mas você precisa se manter forte por todos ao seu redor. Aquelas palavras tocaram Lucas. Ele assentiu ciente de que todas as decisões que tomasse a partir dali afetariam não só a ele, mas também Ana, Samuel, sua mãe, claro, seu pai. Ele não podia ser o elo fraco. Decidido, entrou novamente. O enfermeiro que o atendeu anteriormente estava próximo, e Lucas se aproximou. Eu vou visitar meu pai, mas preciso saber mais sobre sua condição. Não aceito apenas a informação de que ele está estável. Meu pai é tudo para mim. O enfermeiro hesitou, mas acabou revelando mais detalhes sobre o estado do pai. Lucas escutava atentamente cada palavra o cortando como faca. O tempo que seu pai ainda tinha não era garantido, e essa era uma realidade insustentável. Ao deixar as informações se assentarem em sua mente, ele percebeu que a vida o forçava a lidar com o inesperado. Precisava fazer um plano, não só para o pai no hospital, mas também para Ana e Samuel que o aguardavam. Sua responsabilidade só aumentava. Assim que tomou coragem para voltar à sala do pai, um barulho no centro do saguão chamou sua atenção. Ele parou, os olhos fixos em uma cena que se desenrolava. Uma mulher, visivelmente angustiada, discutia com um médico. As expressões em seu rosto revelavam uma dor que Lucas conhecia bem. Ele não sabia se era do destino ou da necessidade humana de se conectar com a dor alheia, mas o impulso estrondoso de ira e compaixão o fez caminhar até ela. Está tudo bem? Perguntou Lucas, ao se aproximar. Um desconhecido se tornando um apoio em um momento complicado. Ao menos era o que ele queria. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, ele estava no acidente de carro. As palavras foram como um soco no estômago de Lucas. De repente, seus próprios receios sobre o pai pareceram pequenos. Isso poderia ser ele? Essa mulher poderia estar buscando alguma forma de amparo, assim como ele. Nesse momento, uma nova certeza firme nasceu dentro de Lucas. Ele não estava sozinho. No meio do caos, poderia encontrar força não só para si, mas para todos os que precisavam. E quando ele olhou novamente para a mulher, sentiu que o destino estava preparando mais do que apenas desafios. Algo mais profundo estava em jogo. Vamos fazer isso juntos, ele afirmou, enquanto se aproximava ainda mais da mulher.
você não está sozinha. O que ele não sabia era que esse encontro poderia ter consequências ainda mais profundas nas vidas deles. E assim a chuva lá fora continuava a cair, enquanto os ecos de suas dificuldades se mesclavam com a determinação crescente no coração de Lucas. O que mais o esperava nessa nova jornada? A conexão instantânea com a mulher o fez sentir um alívio inesperado. Era como se, naquele momento, Lucas tivesse encontrado um laço mais forte do que todos os problemas que o cercavam. A mulher, que identificou como Carolina, respirou fundo enquanto tentava controlar as lágrimas. Meu nome é Carolina. Meu filho, Daniel, ele estava indo para a escola e de repente, veio um carro em alta velocidade. A voz dela falhou. Mas Lucas sabia que não poderia deixar que ela se afundasse nesse desespero. Ele também tinha um filho pequeno esperando por ele em casa. Carolina, eu sinto muito. Isso é terrível, mas você não precisa passar por isso sozinha. Sua voz era firme. Precisamos encontrar um jeito de ajudar nossos filhos, precisamos ser fortes. Eu só quero que ele volte, ela desabafou, as palavras saindo em um fio de esperança quebrada. Eu não sei o que eu vou fazer sem ele. O coração de Lucas apertou. Ele sabia que as palavras podiam parecer vazias em momentos como aquele, mas ele tinha que tentar. Vamos procurar informações juntas. Eu posso ajudar. O olhar dela, mesmo tão triste, piscou um pouco de esperança. Ambos se levantaram, e assim começaram a percorrer os corredores do hospital. A cada passo, Lucas sentia que sua própria dor pelo pai se misturava à angústia de Carolina. O peso da responsabilidade aumentava. Momentos antes, ele estava consumido pela incerteza da saúde do pai, mas agora tinha uma nova missão: ser uma âncora para alguém que também estava à deriva. No caminho, mais médicos e enfermeiros cruzaram suas rotas. Lucas tentava captar qualquer informação que pudesse dar um alívio a Carolina. A força dela o inspirava a continuar pressionando por respostas. Ele não tinha certeza de quanto tempo estava passando, mas não queria que ela se sentisse sozinha. Finalmente, encontraram um médico que estava prestes a deixar a ala de emergência. Por favor, doutor, um momento. Lucas acenou com a mão, interrompendo sua saída apressada. Estamos aqui buscando informações sobre um menino ferido em um acidente. É Daniel. O médico ergueu uma sobrancelha, mas parou. Daniel? Deixe-me verificar. Ele digitou rapidamente no tablet. Confirmei agora. Ele está na sala de espera em observação. Mas ele está estável. Uma onda de alívio e tensão se dissolveu no peito de Carolina, mas Lucas notou que o rosto dela ainda estava marcado pela treva da preocupação. Obrigada, doutor, ela respondeu, a voz cheia de gratidão, mas também incerteza. Posso vê-lo? Sim, mas por favor, mantenha calma. Ele pode não estar consciente ainda, o médico advertiu com compaixão. Tente ser positiva. Lucas incentivou Carolina, colocando uma mão em seu ombro. Você pode fazer isso. Daniel precisa de você. Enquanto caminhavam em direção à sala de observação, Lucas percebeu que sua própria urgência tinha mudado. Não era mais apenas sobre seu pai. Ele se tornará um parceiro, alguém que podia fazer a diferença na vida de outra pessoa em sofrimento. A atmosfera ao redor deles parecia elétrica, cheia de possibilidades. Chegando à porta do quarto, Carolina hesitou. E se ele não me reconhecer? E se tudo isso for só um sonho ruim? Você é a mãe dele. Nada pode ser mais poderoso do que isso, Lucas disse, acreditando firmemente nas palavras. Mostre a ele que você está aqui. Ele precisa do seu amor agora. Com um suspiro profundo, Carolina apertou a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava mal iluminado, e Lucas segurou a respiração, sentindo o peso da expectativa. Cada batimento do seu coração ecoava suas preocupações. Mas o que ele viu dentro da sala fez seu mundo parar. Daniel estava ali com uma aparência frágil, mas respirando. Carolina caminhou devagar em direção a ele, como se cada passo fosse um ato de coragem. Lucas ficou atrás dela, observando a cena que se desenrolava. Um momento tão poderoso, tão delicado. O que ele não sabia era que ao passar por essa experiência ao lado de Carolina, estaria prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo na vida dele e na dela. E se nenhum de nós estivesse preparado para o que vem a seguir? Ele pensou, enquanto a tensão na sala crescia. A verdadeira batalha estava apenas começando. O coração de Carol estava acelerado. Quando se aproximou da cama, a visão do filho deitado nela, com a respiratória leve e lenta, a desarmou completamente. Apesar da fragilidade, ele estava ali, e isso a encheu de uma mistura de alívio e medo. A voz dela apagou todos os barulhos do hospital quando sussurrou o nome do menino. Daniel. Ele não reagiu. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Ela olhou para Lucas ao lado,
que a observava com a expressão carregada de compreensão e apoio. Ele está aqui, Carol. Ele precisa ouvir a sua voz, sussurrou Lucas, encorajando-a. Carolina respirou fundo e se aproximou mais, segurando a mão do filho. Daniel, meu amor, sou eu, sua mãe. Sua voz estava embargada, mas ela se esforçou para soar forte. Estou aqui com você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia que tamanho vazio um quarto poderia ter até aquele momento. Lucas observava, a dor pulsando em seu próprio peito. O cenário não era apenas de dois mundos em colapso, agora era um espelho que refletia suas próprias inseguranças sobre a saúde do pai. O sentimento da impotência os unia em um laço inesperado. Após longos segundos de espera, uma pequena movimentação foi percebida. Daniel abriu lentamente os olhos, os cílios pesados. O olhar ainda confuso, buscava por reconhecimento e ao encontrar o rosto da mãe, o pequeno esboçou um sorriso tênue, uma luz no meio da escuridão. Oi, mamãe, sua voz era suave, quase um sussurro. Carolina quase desabou ali, sentindo uma onda de amor e proteção. Oi, meu amor, estou aqui, ela respondeu, o sorriso se abrindo em seu rosto. Naquele momento, todas as incertezas se dissiparam, e o amor incondicional tomou conta dela. Lucas ficou sem palavras, tocado pela conexão intensa entre os dois. Era como se tudo se ressignificasse. Mas o clima de alívio começou a se tingir de tensão novamente. O médico havia dito que Daniel ainda poderia não estar completamente consciente. Carolina olhou para o menino, notando a sombra de dor em sua expressão. Como você se sente, meu filho? Você consegue me ouvir? Dói um pouco, Daniel respondeu, puxando a mão em direção à barriga. Lucas, percebendo o que estava acontecendo, imaginou a importância de agir. Ele se aproximou da porta, buscando um médico. Precisamos de ajuda, gritou sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Carolina acariciava o rosto do menino, tentando transmitir todo o amor e coragem que ele precisava naquele momento. Vamos superar isso juntos. Você é forte, Daniel. Eu estou aqui para você. O ambiente se encheu de murmúrios e passos rápidos enquanto a equipe médica chegava. Lucas sentiu uma mistura de apreensão e esperança. A tensão na sala era palpável. Ele sabia que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Quando os médicos começaram a examinar Daniel, Carolina não se afastou. A conexão entre mãe e filho iluminava o espaço, mas Lucas sentiu um peso na sua própria alma, como se estivesse prestes a dar um passo maior que o seu desejo. Ao mesmo tempo, a cada segundo que passava, uma pequena voz dentro dele se perguntava sobre a fragilidade da vida e os laços que tinham se formado rapidamente naquele dia. E foi nesse momento que Daniel, ainda parcialmente sob efeito da anestesia, sussurrou algo que congelou o ar ao redor deles. Mamãe, eu não fui só atropelado, eu vi você, eu vi o papai. Aquelas palavras ecoaram na sala, e embora ele não tivesse noção, Daniel acabará de abrir a caixa de Pandora de segredos que conectavam as vidas de todos ali. A verdade do passado estava prestes a ser revelada, e Lucas precisava decidir se deveria continuar a busca pela história que se escondia sob aquele pequeno corpo ferido. Carol estava paralisada. As palavras de Daniel a atingiram como uma tempestade. O que ele queria dizer com aquilo? Ela olhou para ele, tentando decifrar se aqueles olhos tão familiares estavam mesmo ali, ou se eram apenas ecos de uma realidade dilacerante. Meu amor, o que você quer dizer com isso? Sua voz soou quase como um lamento. Os médicos continuavam a se mover rapidamente, mas a atenção de Carol estava completamente voltada ao filho. Ela segurou suas mãos com mais força, como se cada toque pudesse fazer com que ele se sentisse mais seguro. A sala começou a parecer um labirinto de sentimentos, a esperança e o medo entrelaçados, a ligação afetiva entre mãe e filho intensificada em um momento de crise. Eu vi uma luz, e você e o papai. Juntos, Daniel murmurou, seu olhar se perdendo momentaneamente. Ao redor, o movimento frenético dos médicos parecia fazer parte de outro mundo, longe de onde Carol estava, presa na lembrança de um amor que parecia um pouco distante e obscuro. Lucas, absorvendo tudo, fez uma pausa. Ele tentava entender se a menção ao pai despertaria algo entre Carol e Daniel. A verdade era que ele próprio hesitava. Havia um mar de memórias que ele não sabia se deveria tocar. Ele se perguntava se deveria intervir, mas a intensidade daquele momento o impediu de agir. Daniel, querido, você se lembra do que aconteceu? Carol insistiu com a voz quase quebrando. O menino fechou os olhos por um instante, e ao reabri-los, havia uma determinação que Carol não esperava. Eu estava na rua, e um carro veio rápido. Eu vi você e o papai, e um amigo que estava com a gente. Eu não gosto da lembrança.
Sua voz se extinguia em um tremor. Lucas tomou coragem e se aproximou mais da cama. Daniel, nós estamos aqui com você. Você não está sozinho. Ele queria confortá-lo, mas sentia o peso do que poderiam ser essas palavras. Carol virou a cabeça para Lucas, seu olhar carregado de reconhecimento. Aquela confusão que unia seus destinos a partir daquele dia só crescia. O que você está tentando dizer, filho? A urgência na voz de Carol aumentava. Eu vi o papai chorando, e depois ele desapareceu. Ele não estava mais lá, Daniel respondeu, deixando escapar uma lágrima. Nos olhos de Carol, a realidade tomou forma de dor e falta. Ela não sabia até onde a memória do filho poderia levá-los, mas tinha certeza de uma coisa: a verdade, seja ela qual fosse, precisava ser enfrentada. Nós vamos descobrir o que aconteceu, meu amor. Eu prometo. O médico finalmente pareceu notar o que estava se passando. Com um gesto, ele se aproximou. Sua expressão era de preocupação. Precisamos conversar sobre o estado dele e o que você acabou de ouvir. Carol encarou, o desespero a consumindo. Por favor, faça algo. Ele precisa de ajuda. Daniel é forte, mas precisa de nós agora. Enquanto a médica falava com uma voz firme, mas calma, Lucas foi consumido por uma onda de pensamentos. A doença do pai, a relação deles. Era como um quebra-cabeça que nunca parecia se encaixar. Como tudo isso se conecta? Ele refletiu. Carol sentia um nó crescendo na garganta, a lembrança da família ainda íntegra e feliz se misturando com a dor do agora. E foi então que uma ideia firme se formou em sua mente. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso saber a verdade sobre seu pai, para que possamos ajudá-lo. As palavras foram ditas com uma clareza intensa que fez a equipe médica se calar. Lucas sabia que ela estava decidida, e isso o deixou nervoso. Daniel, você seria capaz de contar tudo pra gente? Desde o começo? Perguntou Carol, tomando a mão do filho firme. Os olhos de Daniel, cheios de fragilidade, encontraram os dela, buscando segurança. O silêncio se estendeu, carregado de tensão, enquanto todos aguardavam a resposta do menino. A sala cresce em expectativa, quebrando a barreira entre passado e presente. Mas antes que Daniel pudesse responder, uma batida repentina na porta interrompeu o momento. O coração de Carol disparou. O que foi isso agora? Um prenúncio de mais segredos mudaria tudo mais uma vez. A porta se abriu com um rangido que fez o coração de Carol acelerar. Uma mulher entrou, ofegante e com um brilho inquieto nos olhos. Ela parecia estar à beira de um colapso, e Carol não podia deixar de notar a gravidade daquele olhar. O movimento na sala parecia ter diminuído, como se o tempo parasse para que todos pudessem absorver a presença daquela estranha. Desculpe, ela disse, a voz embargada. Eu sou a Clara, a assistente da médica. Posso ajudar? Carol sentiu uma onda de desconfiança, mas também uma centelha de esperança. Eles estavam cercados por médicos e enfermeiros, mas havia algo na forma como a mulher se dirigia a Daniel que parecia apartada do resto. Por favor, você conhece meu filho? Carol não conseguiu evitar a pergunta, a urgência a empurrando para mais perto. Clara hesitou, o olhar vacilante. Eu vi a cena. Vi o que aconteceu com ele. Uma onda de murmúrios e arrepios percorreu a sala. Daniel, com os olhos arregalados, olhou para a mulher, tentando reunir coragem. Como você sabe? Carol insistiu, a voz tremendo. Qualquer resposta que trouxesse clareza seria bem-vinda, mas a incerteza a tornava ainda mais angustiante. A última vez que eu vi Daniel, ele estava brincando na calçada. Um carro estava vindo, e eu gritei. Clara lembrou-se, seus olhos cheios de uma dor que parecia transpassar os limites de sua própria experiência. Ele caiu, e então tudo ficou confuso. Eu não consigo me lembrar de tudo. Mas eu vi seu pai, viu, Daniel? Eu vi um homem correndo em sua direção. A sala se encheu de murmúrios abafados. Carol sentiu seu corpo tremer, e as palavras de Clara pareciam atravessar uma barreira, entrelaçando passado e presente de uma forma que apenas mais perguntas poderia trazer. Lucas ficou em silêncio, pensando nas implicações da história que se desenhava na sua frente. Mas por que não disse nada antes? Carol perguntou, a frustração se misturando com a gratidão. Onde está o pai dele? Clara desviou o olhar, como se estivesse enfrentando um fantasma que só ela podia ver. Ele estava cuidando de outras situações e bem, havia uma confusão. Eu não sabia que isso iria acabar assim. Ela olhou profundamente nos olhos de Daniel, como se o vínculo que estavam formando pudesse anular alguma dor. Mas você precisa saber que havia alguém que se importava. Os olhares de todos na sala se voltaram para Daniel, que começava a compreender, de alguma forma. Mãe, eu vi ele. O menino declarou, a voz firme, levantando as sobrancelhas de surpresa de todos. Eu vi papai.
Ele estava lutando para me alcançar. As palavras dele perfuraram o ar frio e estagnado da sala, criando uma onda de reconhecimento e confusão. Carol se virou para Lucas, um misto de emoção e tempestade em seu olhar. Ele estava lá, só que não conseguimos ver. Talvez ele esteja mais perto do que pensamos. Lucas murmurou, sua mente correndo com novas possibilidades. Aquela revelação carregada de dor poderia ser a chave para entender tudo o que aconteceu. Daniel, você consegue lembrar de mais alguma coisa? Talvez o que aconteceu antes de tudo isso? Carol pediu urgentemente, tomando a mão do filho mais uma vez. Uma nova batida à porta fez com que todos se virassem novamente. O coração de Carol apertou. O que mais estaria prestes a entrar nessa história já tão complicada? Enquanto a porta se abria lentamente, o suspense no ar era palpável. Carol sentia que naquele momento, seus destinos estavam prestes a se entrelaçar ainda mais, e uma nova reviravolta poderia ser o que precisavam para finalmente encontrar paz. O que mais aquela porta revelaria? A porta se abriu com um rangido, revelando um homem de aparência desgastada, mas com um olhar que exalava determinação. Era Eric, o pai de Daniel, que estava visivelmente abalado e com a expressão de quem havia enfrentado 1000 tempestades. Assim que seus olhos se encontraram, uma mistura de alívio e medo correu pela sala. Carol mal podia acreditar que ele estava ali, e as emoções se espalharam como ondas em um lago agitado. Daniel! Eric exclamou, a voz dele trêmula. Ele avançou em direção ao filho, que o olhou com uma mistura de confusão e saudade. Eu vim assim que soube do acidente. O que aconteceu, filho? Daniel, com a voz suave e ainda um pouco frágil, respondeu. Papai, eu me lembro de você. Você tentou me alcançar. As palavras do garoto reverberaram na sala, impactando não apenas Eric, mas todos ali presentes. O antigo ressentimento que carregavam parecia se dissolver por um momento, enquanto os laços familiares eram gentilmente reconstituídos. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, disse Eric, a voz embargada pela emoção. Eu estava longe, eu sinto muito. Estou aqui agora, e vou ficar com você. A sinceridade nas palavras dele reverberou com uma força que encheu o pequeno quarto, aquecendo o ambiente congelado pela incerteza. Carol se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você estava aqui, mas por onde você andou? Por que não estava presente quando mais precisávamos de você? O desespero e a necessidade de respostas pairavam no ar, e a culpa que cada um carregava se revelava em olhares e gestos. Eu vim tentando me redimir, mas eu entendo que não é só sobre o que eu sinto. É sobre vocês, sobre nossa família, Eric disse, finalmente se direcionando a Carol, buscando a conexão que havia se perdido. Sinto muito por tudo. Sinto muito por não ter estado presente. Lucas, observando a cena, sentiu uma onda de compaixão invadindo seu ser. O ciclo de dor e perda estava se transformando em algo profundamente humano, e ele se lembrou de Ana e Samuel, a necessidade de cuidar também desses que ele havia deixado para trás. Naquele momento, compreendeu que era hora de honrar suas conexões, tanto nas relações que se formaram quanto nas que estavam se desfazendo. Eric, você pode não ter controlado tudo, mas agora tem a chance de fazer a diferença. Este é o momento de se reconectar com seu filho, disse Lucas, adiantando-se, incentivando ambos a abrirem seus corações. Daniel inclinou a cabeça, percebendo a novidade daquela situação. Papai, eu só quero que a gente fique junto de novo, ele sussurrou, com um olhar esperançoso. Aquelas palavras tocaram a todos. Eric, visivelmente emocionado, segurou a mão de Daniel, enxugando as lágrimas que agora escorriam livremente. Vamos fazer isso, meu filho. Vamos ser uma família. Nunca mais quero deixar você. Enquanto a cena se desenrolava, uma nova força crescia entre eles. As barreiras emocionais começaram a se desfazer, e uma conexão genuína se formava, dando espaço a uma nova história. Lucas, com seu coração pulsando por mudanças, decidiu que era hora de voltar para Ana e Samuel. Ele não podia se perder nesse ciclo. Sabia que algo tinha mudado dentro de si, uma vontade renovada de ser mais presente e lutar por aqueles que precisavam dele. Estava pronto para buscar Ana. Quando virou-se para sair, Carol chamou sua atenção. Lucas, obrigado por estar aqui. Você me mostrou que não estamos sozinhos nessa luta. São vocês que têm que vencer essa batalha agora. Lute por vocês, por tudo o que precisam ser, respondeu ele, sentindo as palavras ressoarem dentro dele, cheias de esperança. Ao sair do hospital, Lucas respirou fundo, sentindo a vida pulsar com uma nova intensidade. O sol começava a romper as nuvens pesadas, e ele percebeu que mesmo diante da dor, sempre havia espaço para renovações. Ele sorria ao pensar em como as coisas poderiam mudar. Assim que chegou em casa, encontrou Ana esperando ansiosamente.
O olhar dela estava cansado, porém esperançoso. Lucas não disse nada. Apenas segurou as mãos dela, unindo suas forças. Oi, estamos juntos agora, e vamos superar tudo isso. Ana olhou para ele, e o sorriso dela iluminou aquele ambiente como um raio de sol. Naquele momento, os dois souberam que, independentemente dos desafios pela frente, tinham um ao outro, e essa conexão não seria quebrada. Eles estavam no caminho de cura, não só para eles, mas para todos que amam. O amor renascia do que parecia ser o fim, e ao olharem nos olhos um do outro, sentiram que aquela tempestade poderia trazer sobras de arco-íris e esperanças. Essa era a verdadeira promessa do presente, e finalmente, a vida começava a encontrá-los novamente. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Se esse final tocou seu coração, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar mais emoção para todos. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos ouvir você. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa jornada.